Muito bom. Então, quero agradecer mais uma vez para vocês que estão aqui ao vivo e para todos que nos assistem depois. Essas gravações, elas ficam no nosso canal do YouTube e quem não pode participar ao vivo, depois acaba assistindo também. Então, hoje, nós vamos falar, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu pôr aqui. Isso aí. Muito bom. Isso. Joia. Então, hoje nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação. Nós estamos aqui na questão 171 e Kardec faz essa pergunta, né? Em que se funda o dogma da reencarnação? E aí, eu já comecei a ficar pensando assim, né? Que Kardec usa essa palavra, né? Mas será que o Espiritismo tem dogma? O que será que é dogma? Vamos começar a discussão por aí, assim. O que você acha, José, que é dogma? Será que o Espiritismo tem dogma? Você pode abrir isso. O dogma, a gente poderia dizer que é uma teologia religiosa, não sei, né? Talvez. Alguma coisa relacionada assim, à religião, A religião, isso. Né? Isso, eu acho que sim. Você Suas tem uma leis. definição. Isso, umas leis, né? Você tem alguma ideia melhor, Rosilda, do que é dogma? Assim, o que a Igreja Católica, por exemplo, usa como isso, um dogma? Porque isso é como o José falou, é uma coisa que vem da religião mesmo, né? Embora atualmente tenha outras, né? Tem algumas pessoas assim, falam assim, essa pessoa é muito dogmática, né? Essa pessoa tem a mente assim, né? Não sei se é isso, eu tenho... Você gostaria de completar alguma coisa, Rosilda? Não sei muito bem não o que é, mas eu acredito que seja uma lei imposta de uma igreja, assim. Isso, imposta. Eu acho que essa palavra que você falou é perfeita. Dulce, você quer complementar mais alguma coisa? Sim. Então, uma lei imposta, né? E existe isso, assim, por que será que Kardec usou esse termo, né? Será que existe isso no Espiritismo? Eu acho que, para nós espíritas, essa palavra dogma, como o seu José já predefiniu aí, seria, para nós, baseado nas leis divinas. Como a Rosilda falou, alguma coisa imposta pelas religiões, que a gente também se refere muito a outras religiões, pelos dogmas que elas empregam, pelos eu diria, costumes repetitivos que tornam os fiéis adeptos daquela religião e repetem, porque se não repetirem, não estão de acordo, digamos assim. É assim que eu entendo. Uhum, uhum. É isso mesmo, acho que todo mundo falou uma parte da verdade aí. Benedito, eu lembro... pode falar, bem. Eu ia até te falar o seguinte, assim, que eu lembro que uma vez você foi convidado para participar de um estudo bíblico, né, numa igreja evangélica, por uma pessoa conhecida sua, e você participou de alguns, né? Depois acabou não dando certo, porque a gente já tem tanta reunião, mas eu lembro que uma coisa que você falou, que eles têm o dogma do que Deus é... Você lembra disso? Que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que isso é um dogma, eles não têm como explicar, mas eles falam que é isso. Era isso mesmo? Pode abrir seu microfone.
Boa noite a todos. A Elaine e eu estamos fazendo uma gincana hoje para ver quem tosse mais. Né? Eu até fecho o microfone aqui, que vocês vão ter que ouvir a tosse. Para mim, dogma é um princípio que é colocado de cima para baixo e que não pode ser discutido. Né? A gente não pode fazer perguntas, não pode questionar, mas por que é assim? Quem falou isso? De onde você tirou essa afirmação? Então, essas perguntas não podem ser feitas diante de um dogma. Né? Uma pessoa dogmática vai dizer, não, é assim porque é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, pronto. Pare de fazer perguntas. Então, diante de um dogma, o dogma propõe que a outra pessoa que vai ouvir fique em silêncio, que ela não pense, que ela simplesmente aceite aquilo que está sendo colocado dogmaticamente. Então, para mim, esse é o conceito de dogma, e acho que isto não se refere exclusivamente às religiões, né? Uma pessoa pode ser dogmática na política, né? Na administração de um banco, pode ser dogmática dentro de casa. Não, é assim porque eu quero que seja assim, pronto. Você não tem que fazer perguntas. Isso é um dogma, é uma coisa autoritária, assim, né? Então, eu acho que não é exclusivo das religiões. As religiões, naturalmente, que pegam isto, né? Pegaram isto, né? Porque lá tinha um grupo de estudiosos que estudava a Bíblia, que eram os entendidos, que estavam acima do povo, né? E se sentiam, então, em melhores condições para interpretar os textos, etc. E esse grupo chegava e dizia para o povo, olha, é assim e pronto. Não, vocês não vão entender, vocês não têm capacidade, não fiquem preocupados, não façam perguntas, é assim porque nós os estudiosos, já descobrimos que é desse jeito. Né? E aí As missas eram até em latim, né? Antigamente. Assim. Sim, Não sim. precisava entender nada. Né? Não precisava entender, precisava obedecer. Né? É. Então, Precisava só obedecer. Oi? É isso mesmo. Então, para mim, dogma é isso, e não é uma coisa exclusiva das religiões. Né? E desse estudo que você estava falando, Elaine, tinha isso mesmo, né? Deus Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como é que é isso? Explica melhor esse negócio. Ah, não, isso não tem explicação. Isso é assim, porque é assim e a gente não tem capacidade de entender. Né? Então, é uma coisa que trava a nossa liberdade de raciocinar, isso que a gente gosta de fazer, de conversar, um concorda, discorda, complementa. Ah, você falou isso, mas não acho. Essa liberdade não existe diante de um dogma. Então, para mim, dogma é isso. Agora, não sei por que o Kardec veio com essa, né? Porque realmente não. É porque talvez não existisse uma coisa melhor para ele falar naquele tempo, né? Mas eu vou passar a palavra aqui, vou perguntar para a Zezé se a Zezé gostaria. Você já acabou de falar, bem? Desculpa. Sim, sim. Tá? Se a Zezé tem alguma coisa mais a completar disso, Zezé, assim, se você conhece algum outro dogma, assim, que baixaram, assim, olha, é assim, pronto, acabou, né? Tem vários, eu acho, até, né? Eu acho também que tem vários, mas hoje eu prefiro ficar só ouvindo, Elaine. Tá bom, tá jóia. O Cláudio, quando a gente fala assim, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a questão que abre o livro dos espíritos, né? E os espíritos falam para a gente que a gente não tem condição de entender muito mais do que isso. Será que isso é um dogma também? Do espiritismo? Eu concordo
número, gênero e grau, né, como eu disse, com o que o Benedito falou, assim, né, dogma é uma coisa indiscutível, não é uma coisa que a gente não entende, né? Assim, a gente não entender Deus está dentro das nossas limitações, né, que a gente não consegue entender, mas isso não é um dogma, né? E tanto que a gente consegue provar a existência de Deus por meios lógicos, né? Então, não é uma coisa que seja indiscutível, a gente pode discutir Deus, né? Então, não é um dogma, né? É muito legal isso que você falou, Cláudia. Quer dizer, no Espiritismo não existem dogmas, nada é indiscutível, né? A gente pode até não entender, chegar num ponto e falar assim, olha, mas um dia a gente vai entender isso, né? Oi, Dulce, pode falar, enquanto eu tuço aqui. É que, pesquisando melhor sobre a palavra dogma, que significa que é o que a gente pensa que é uma verdade, então, trazendo para essa colocação do Kardec, eu diria que o dogma da reencarnação é a própria reencarnação, que é indiscutível nesse caso, né? Para nós que somos espíritas, a gente sabe que nós temos vidas e vida infinita, espírito infinito e várias reencarnações. Então, dá para a gente raciocinar que o próprio dogma é a reencarnação, a própria reencarnação, né? Assim, numa visão espírita, diria eu. Uhum. Eu entendo o que você quer dizer, assim, para nós, a reencarnação é uma coisa tão óbvia, tão límpida e cristalina, que a gente nem discute, mas, assim, ela não é indiscutível, né? Nós é que já, assim, nos convencemos. Então, se a gente já se convenceu disso, para nós não tem sentido a gente ficar discutindo isso, mas, na verdade, assim, existem muitas teses, muitos esclarecimentos, muita conversa sobre reencarnação. Então, não é uma coisa para. O dogma é algo assim, olha, isso acontece porque assim e ponto final, né? Então, assim, olha, Maria era virgem, ela teve Jesus, foi obra do Espírito Santo, mas como que é isso do ponto de vista biológico? Como é que não, isso não vamos entrar nessa concepção, nós não vamos falar disso. Isso é algo assim que é um dogma, ninguém discute isso, né? Isso, então é diferente assim da reencarnação, que assim para nós é uma coisa indiscutível, mas esse indiscutível é diferente do indiscutível dos dogmas religiosos. Para nós, isso está. Nós já discutimos tanto, nós já falamos tanto, nós já nos convencemos tanto, porque realmente é uma coisa tão lógica que a gente nem discute mais, mas não que o tema seja indiscutível. Deu para ter, assim, para saber a diferença? Para mim, agora, esclarecendo melhor para nós espíritas, a gente não discute porque a gente acredita pelos olhos da fé que acontece. Isso. Mas, na verdade, muita gente realmente, que não procura estudar, discute bastante se realmente é ou não é. Fica como um dogma aí para acreditar ou não. Isso mesmo. Então, eu vou de novo aqui compartilhar com vocês para a gente ver o que os espíritos responderam para ele sobre o dogma da reencarnação, né? Então, ele fala aqui que na justiça de Deus e na revelação, então, em que se fundamenta? Se a gente mudar essa palavra dogma, se a gente usar conceito, eu acho que fica melhor, né? Talvez Kardec não tenha feito essa diferenciação, porque ele estava começando, né? Ele tinha todo o palavreado da Igreja Católica, né? Então, vamos imaginar que seja assim, ó, em que se funda o conceito da reencarnação, né? Ou em que se baseia esse conceito? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai
deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, né? Quer dizer, a desigualdade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, a reencarnação é realmente uma porta aberta para essa segunda chance que o espírito vai ter, né? É uma coisa assim, que por pior que seja o ser, por mais errado que ele esteja, ele tem alguém que o ama. E se essa pessoa que o ama é falível, imagine Deus, que é infalível, seria castigá-lo eternamente, né? Eu lembro aqui de uma situação que nós passamos aqui em casa, que a nossa faxineira um dia faltou porque o cunhado dela se suicidou. E a mãe desse moço, ela me contou depois toda assim, chateada, muito emocionada e balançada, porque no conceito dela e da religião dela, os suicidas, eles vão direto para o inferno, né? Assim, não existe nem... Vocês teriam uma ideia, assim, algumas pessoas mais que levam isso mais a ferro e fogo, falam que não adianta nem você rezar pelo suicida, porque é perda de tempo. Deixa eu colocar aqui... Permitir. Boa tarde, tia. Que bom que a senhora apareceu aqui, fico feliz. Eu estou contando aqui uma conversa que eu ouvi da minha faxineira, que ela ficou assim muito, muito triste, porque o cunhado dela se suicidou. E a mãe, né, a sogra da minha faxineira, ficou assim tão desesperada, e rogava para Deus durante o velório: Deus, olha, ele fez tanta coisa boa, não leva ele para o inferno, não, ele fez isso de errado, mas ele viveu tão bem até aqui, ele era uma pessoa boa. Então, olha só, uma mãe que é uma pessoa falível, né, porque todos nós aqui somos falíveis, pedia para Deus não ser tão cruel com o filho dela, que tinha acabado de se suicidar. Então, não é uma coisa assim que... E a própria moça que me contou isso, né? Ela falava, ai, sabe, doutora Elaine, será que Deus, né, não vai ouvir o apelo dela? Olha só que coisa triste, né? Achar que Deus, que é o infinito amor, o infinito perdão, a infinita justiça, tudo junto e misturado, vai fazer algo que seja para sempre, né? Vai castigar aquela pessoa para sempre, né? Então, é isso que o Kardec fala nessa questão aqui, né? Que só os egoístas é que acham que não tem castigo, não tem remissão, né? Que o ódio é implacável, que Deus não é assim, né? Nós é que somos assim, não Deus, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa até aqui? Elaine, dá licença, meu Oi, anjo. querida, claro, pode falar. Eu consegui agora, a Viviane até veio aqui me ajudar, mas ela acertou agora, eu não consegui entrar. Nós estamos falando da justiça da reencarnação, tia. A justiça da reencarnação. Isso eu vou explicar, tá? Que eu entrei agora. Deixa eu... Oi, bem, pode falar.
É só um comentário. Eu estava ouvindo hoje de manhã no rádio uma notícia de que o Papa Francisco está em Portugal e me parece que ele fez uma palestra. Eu não me lembro se era para um grupo de mulheres transexuais ou se o assunto era sobre isto. De qualquer forma, o que a notícia enfatizava era o seguinte, era a fala dele. E a fala dele é a seguinte: Deus nos ama do jeito que nós somos. Olha que coisa bonita, né? Só para concordar, né, com isso que você está falando, da bondade divina, né? E é muito bom ouvir isso, né? Porque, assim, no mundo de regeneração, a regeneração não é só para nós espíritas, obviamente que não, né? Deus ama a todos, né? E todas as pessoas estão evoluindo, todos os credos estão evoluindo, todas as formas de pensar estão evoluindo. Então, essas verdades de que Deus não castiga, que Deus ama, que Deus não pune para, assim, de uma forma cruel, isso está chegando para todo mundo, né? As pessoas, elas estão elas estão se aproximando de uma verdade universal, né? Que é o que vai acontecer no mundo de regeneração, né? O mundo de regeneração não é só para quem lê pela nossa cartilha, né? É para todo mundo, né? Então é muito, muito bom ouvir isso de um Papa, muito, muito legal, né? E aí, assim, pensando nessas coisas, eu queria fazer algumas reflexões aqui para vocês, com vocês, né? De coisas, assim, que a gente meio que se acostumou a ouvir, e que talvez a gente tenha que parar um pouco para pensar, né? Ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. A justiça tarda, mas não falha. E até frases de pessoas assim que foram filósofos, que foram pessoas importantes. Então, Epicuro, que foi um filósofo, né? A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Olha que coisa interessante, né? E Cícero, lá na antiguidade, falava assim: justiça extrema é injustiça. Então, justiça extrema, até onde vai a justiça que é justa? Aí, esse Jules Renard, que é outro filósofo, fala assim: a liberdade tem limites que a justiça lhes impõe. E Jesus, que é o nosso grande mestre, em Mateus, fala: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, nós não vamos ficar discutindo uma por uma, porque todas essas frases, elas têm um ponto em comum, né? Eu vou deixar aqui na tela para a gente ir conversando, para vocês irem lendo, mas eu vou começar de novo com o José. O que você acha em comum nisso, José? O que mais te chamou a atenção? O que você acha que é mais correto? E aquilo que não é, que precisaria mudar? Qual frase que você escolheria dessas daqui? Olha, eu vou escolher a terceira frase. A justiça tarda, mas não falha. Eu acho que essa frase, ela não é uma frase assim tão forte como as duas primeiras, porque, na verdade, a justiça, ela tarda, mas não falha.
mas não assim da mesma forma que talvez que o erro possa ter acontecido, né? Olho por olho, dente por dente. Mas em todos os casos, nós somos chamados a corrigir os nossos erros, né? Não Certo. olho por olho como dente por dente, mas a justiça, para mim, ela pode tardar, mas ela não falha. Gostei dessa frase. Nós somos chamados a corrigir nossos erros. E isso não é necessariamente uma vingança, né? É óbvio que não. Nós somos chamados a corrigir nossos erros, né? Eu agora não deixa eu ver aqui quem que levantou a mão. Alguém pediu para falar? Acho que não, né? Dulce, fale, querida. Vou voltar nas frases aqui. Qual que você gostaria de comentar? Que você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, na verdade, eu só queria fazer uma observação para lembrar o copo com água para sua tosse, para não exagerar na fala. Ah, sim, está aqui do meu lado, viu? Na verdade, essas frases aí trazem para a gente a lembrança de que a lei de ação e reação, ela é uma vivência para nós, né? Esse negócio de com ferro fere, com ferro será ferido, ouro por ouro, essas coisas todas, aí é só o que me lembra. Isso. Então, essa lei de ação e reação, né? Também chamada de lei de causa e efeito, né? Isso mesmo. Quem que levantou a mão? Benedito. Pode falar, querido. Esses dias, acho que foi semana passada, eu acho que foi nesse estudo, no sábado passado, o Cláudio falou uma coisa muito interessante. O assunto não era bem este, mas a frase do Cláudio é a seguinte: Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda. E isso, para mim, tem muita lógica, muito sentido, né? Então, aí eu fico perguntando agora, juntando a frase do Cláudio com a frase que o José destacou aí, que a justiça tarda, mas não falta, eu fico me perguntando o seguinte: vamos imaginar que uma pessoa, pelo seu nível evolutivo, ela cometa, digamos, alguns erros, né? Que ela... vamos pegar uma situação qualquer, né? Que ela não respeite muito uma outra pessoa que está na frente dela, que ela seja meio grosseira, assim, meio estúpida, magoa as pessoas, e etc. Mas dentro do nível evolutivo dela, aquilo está certo e pronto. E ela está cometendo, então, esses erros aí diante do outro, né? Se amanhã essa pessoa der um passo à frente, né, evoluir mais, e entender, aprender que aquele jeito dela estava errado, ela vai dizer: meu Deus do céu, não vou mais fazer isso. Isso é feio, isso machuca as pessoas, blá, 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 blá. Então, ela evoluiu, né? Aprendeu, né? Então, nesse sentido, como é que fica a questão da justiça tarda, mas não falta? O que significa isto? A justiça aí é o aprendizado, e ela, por ter aprendido, ela não vai errar nunca mais e toca a vida dela em frente? Ou a justiça requer uma reparação, né, das pessoas, dos erros que ela... Essa pessoa terá que ir de um por um e dizer: olha, desculpe, viu, naquela época eu pensava de um outro jeito, mas agora não penso mais, não vou mais fazer isso com você. Essa pessoa tem um compromisso com cada um daqueles que sofreu essa inferioridade moral dela? Olha,
eu vou lembrar uma história de André Luiz no livro Nosso Lar. Vocês devem lembrar dessa passagem que o pai de André Luiz, ele era uma pessoa muito ligada a bens materiais, né? Muito rígido e não deixava ninguém, não deixava barato, né? E André Luiz, naturalmente, dava razão para o pai. Teve uma situação que eles emprestaram um dinheiro para uma pessoa, não lembro os detalhes, assim, mas era essa mensagem, assim. Esse senhor, ele não tinha como restituir. E o pai foi muito duro com ele. A mãe do André Luiz ainda tentou contemporizar, falou, não, deixa para lá, ele é pai de família, ele está com dificuldades, mas o pai de André Luiz e o próprio André Luiz, inclusive o André Luiz ficou do lado do pai e apoiou que o pai fizesse com que ele saísse da casa, ele, né, ficou numa situação muito, muito difícil, porque a família dele passou necessidade, porque o pai exigiu que ele pagasse naquele momento, e, enfim, era uma hipoteca, era alguma coisa assim. E aí depois o André Luiz tocou a vida dele e nem lembrava mais dessa pessoa. E lá em Nosso Lar, depois que o André Luiz já tinha evoluído um pouco, olha só como a justiça tarda, mas não falha, mas não é bem do jeito como uma vingança, né? André Luiz encontra esse irmão, essa pessoa, num serviço lá em Nosso Lar. A mesma equipe, né, porque eram várias equipes de resgate que estavam se dirigindo à Terra, porque a Terra estava passando pela Primeira Guerra Mundial e tinha muitas equipes de resgate trabalhando pelas pessoas que estavam desencarnando. E esse senhor que passou mal aí na mão da família do André Luiz, se encontra com ele e o abraça. André, você aqui também, puxa, que coisa. E aí, imagina como André Luiz se sentiu, né? Desse tamanhinho, né? E aí o André, e tal, ficou assim tão surpreso, não sabia nem o que falar. E daí ele se afasta, não fala nada, e ele comenta com aquela enfermeira, que me fugiu o nome agora, mas que estava sempre junto com ele. Se alguém depois lembrar, me fala. E comenta com ela, nossa, olha, eu passei por uma situação tão delicada agora, eu encontrei, e conta a história. E aí ela fala assim, como? Narcisa. Narcisa, obrigada, é isso mesmo. E a Narcisa fala para ele, e você aproveitou a ocasião? Aí ele falou assim, mas como será que... Olha, André, isso foi um presente de Deus. Isso daí era uma coisa que estava mal resolvida dentro de você e Deus te deu essa chance de você se encontrar com ele para pedir perdão. E aí ele sai de lá correndo, ele vai ali e abraça o homem e fala assim, olha, muito, muito desculpa, sabe, me perdoe do fundo do coração, eu não sabia o que eu sei, eu era muito materialista, e o homem, aí ele chora, e é claro que a pessoa o abraça, fala, imagina, isso já passou, para dizer a verdade foi até bom para mim, aquela experiência me enriqueceu, nada é por acaso. Então, olha que coisa bonita que é essa justiça tarda, mas não falha, né? Não é uma coisa assim, olha, você fez isso, então você vai sofrer na mesma moeda, né? É algo assim muito mais complexo do que isso, porque Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda. André Luiz aprendeu, né? Então, ele precisou encontrar a pessoa, pedir desculpa e sentir no fundo do seu coração que ele estava errado, né? E a gente não sabe exatamente
por que situações que ele vai pedir para passar a próxima vez que ele reencarnar, né? Parece até que ele já está reencarnado. Mas não necessariamente, se aquilo ele já aprendeu, se já está incorporado dentro dele, vamos tocar o barco, né? Não sei se ficou claro isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse tipo de coisa? Eu entendo que, não necessariamente como a senhora falou, a pessoa que errou teria que pedir perdão uma vez, ela já reconhecidamente sabe que errou. A justiça tarda, mas não falha, porque ela vai saber que errou, e vai aparecer uma oportunidade de ela restabelecer, reparar esse erro, já com novas atitudes. Exatamente. A pessoa que se viu ofendida vai reconhecer também uma nova criatura nessa pessoa. A justiça se fez assim, com a reparação e o reconhecimento do erro pelas atitudes agora novas, nascida da água e do espírito, como a gente... Isso, exatamente. Agora, às vezes, infelizmente, a pessoa precisa passar por uma situação semelhante para ela se colocar no lugar daquele outro. Mas com o André Luiz, por exemplo, não teve essa necessidade dele passar por exatamente aquela situação, né? A situação de se ver desalojado da sua casa por uma pessoa que não entendia que ele não tinha dinheiro. É isso que a gente não pode pensar, que a justiça de Deus seja tão primária assim, entendeu? Então, com ferro fere, com ferro será ferido, isso é uma generalização. Isso é uma generalização. Não é porque alguém mata o outro com uma arma de fogo que ele tem que morrer numa outra encarnação, assassinado com uma arma de fogo, né? Assim, ele vai ter que passar por alguma experiência que o faça ver que ele está errado, como a Dulce falou. Ele vai ter que reparar aquele erro com aquela pessoa ali, mas não é necessariamente a mesma coisa, né? Oi, tia, pode falar. Então, Elaine, eu lembrei daquela passagem que tem na Bíblia que Jesus fala: reconcilia com o teu inimigo aqui na terra, porque senão irá passar pelo juízo final, parece, né? Que aí vai ser mandado para o juiz, né? E que o juiz vai mandar aplicar. Quer dizer, se você não faz a sua parte, cada vez mais a sua vida vai ficando mais complicada, porque você vai ganhando mais inimigos, né? Então, se rapidamente você se reconcilia com as pessoas, rapidamente você cresce nessa escala evolutiva e deixa de passar por situações muito complexas, né? Verdade. Eu estou lendo o livro da tua mãe e, nossa, eu estou num trecho muito importante, que ela está aprendendo também, né? O espírito da Thelma lá foi no 100. Tá ficando boazinha, não quer vingança. Pois é, né? Tá bom. Então, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa dessas frases aqui, ó? Eu acho, tem aqui, não estou enxergando direito. Tem o olho por olho, dente por dente. Isso, olho por olho, eu dente acho por dente. Que é a lei de Moisés, né? E Jesus veio para a Terra para nos ensinar que ele não veio, né, continuar com essa lei, mas que ele veio ensinar as pessoas a ser, né, boas, caminhar para o caminho certo, né? Quer dizer que ela foi uma lei meio que contestada por Jesus, né? Porque Olha, daí, olho não é por bem olho, assim, dente né? por dente, ele matava. Uma pessoa matava o seu amigo, daí vinha o outro matava ele, né? Um negócio assim. E E não sabe, podia seguir essa lei, né? Vingança, né?
Exatamente. Isso é vingança, não é justiça, né? Não é justiça. Sim, Mas quem o mais interessante, tia, dessa frase, olho por olho, dente por dente, que chama lei de Talião, é uma coisa que Isso. surgiu lá na Mesopotâmia, nas primeiras civilizações humanas, justamente porque esse rei ele queria ser justo. Olha só que coisa interessante. As pessoas eram tão cruéis, né? Existia tanta barbaridade, tanta violência, que era assim: se você sofria, então vamos supor, chegava um inimigo e arrancava um olho seu, né? Sim, Aquela coisa horrível lá, né? sim. Aí, aquela família que teve a pessoa que teve o olho arrancado, ia lá e se vingava, e aí arrancava o coração do cara e matava o cara, né? Sim. Então, assim, e aí, o que acontecia? Alguém da família que teve o coração arrancado ia lá e falava assim também: agora você matou um filho meu, eu vou e vou matar 2 filhos seus. E a coisa ficou tão difícil que esse rei ele criou essa lei de Talião, que é uma lei da compensação. Olha, então, vamos assim, ó, se você teve um olho arrancado, você tem o direito de ir lá e arrancar um olho da família dele. Se ele matou um membro da sua família, você tem o direito de ir lá e matar apenas um, não pode matar 2. Então, olha que absurdo, né? Nós, há 6, 7 mil anos atrás, como era feita essa justiça. Tinha uma coisa tão cruel para dar um pouco de justiça para a sociedade. Não é incrível isso? É incrível. E mesmo os animais, rebanhos, né? Gado, a pessoa matava, a outra ia lá, matava também um Pois deles. é, exatamente. Quer dizer, olha, Tem de se estar ele foi lá lá. e matou um boi seu, você vai lá e mata um boi dele, você não mata ele, né? Porque era isso, era olho por olho, dente por dente. Então, tinha que ter uma compensação, né, para a violência não ficar pior ainda. Né? Eu Mas acho, isso, Helene, eu acho que existem pessoas ainda assim, viu? existe, infelizmente, né? A gente Infelizmente. tem que correr delas. Tá Mas bom, vamos, pode vamos em dizer. frente aqui. Rosilda, você gostaria de comentar alguma coisa daqui, querida? Eu estava aprendendo mesmo, mas sobre esse justiça extrema é injusta, eu penso assim que o direito da gente vai até onde não interfira o direito do outro, né? Às vezes faz uma coisa que é ruim para a gente, né? A gente vai lá e faz outras coisas que para outras pessoas que nem tinha nada a ver, né? É isso Uhum, que eu acho também, que é uma coisa que, às vezes, a justiça extrema, você vai acabar prejudicando e sendo injusto, né? Porque o nosso direito vai até onde não interfere no direito do outro, né? exatamente, exatamente. É uma, é uma coisa que é, né, assim, que direito que você tem de tirar a vida ou de prejudicar alguém, mesmo que essa pessoa te prejudique, né? Você não tem esse direito, né? Porque a gente não vive mais nesse momento da lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, né? Como disse a tia Florinda, isso já desde Jesus que isso foi contestado, né? A gente vive no perdoar 70 vezes, 7 vezes. É isso que a gente deveria fazer atualmente, né? E a reencarnação, ela vem como uma forma de você se colocar no lugar do outro, porque a gente não tem ainda essa capacidade de fazer isso sem, muitas vezes, você sentir na sua pele aquilo que você fez para o outro. Mas quando a pessoa, por um amor, por uma
experiência, ela sente isso como André Luiz e vai lá e pede uma desculpa sincera, né, realmente não tem muito sentido, né? Ficaria esse olho por olho, dente por dente, se você tivesse que renascer exatamente da forma que você errou, né? E aí eu vou pedir para o Cláudio também comentar alguma coisa, Cláudio. Acho que o pessoal já falou quase tudo. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, assim, bom, é isso que a gente já falou, né? A justiça, ela se faz de infinitas maneiras, né? Mas, assim, pensando ainda nessa coisa assim, se alguém me matou, eu não tenho o direito de matar ele, né? Como as pessoas falam. A gente que acredita em reencarnação, a gente sabe que muitas e muitas vezes alguém matou a gente porque a gente já matou ele outra vez. Né? Na verdade, assim, é um círculo que a gente tem que aprender a romper, né? Porque Exatamente. o mal que acontece com a gente foi muitas vezes o mal que nós já praticamos, né? Então, não é que a gente tem que praticar de novo, né? A gente tem Pois que é. romper esses Não acaba círculos, né? nunca isso, né? Senão os Né? ciclos não acabam, né? Numa E apesar da justiça encarnação, não ser uma por uma, mas a gente tem que romper, né? O é, nosso aprendizado, né, enquanto encarnados, e como desencarnado também, né? Esse é romper esses ciclos, né? exatamente. Isso que o Cláudio falou é muito interessante, né? E tem até uma história. Você lembra, Cláudio, daquela história da cerca, da fazenda? Eu não vou lembrar agora com detalhes. Acho que o José uma vez contou essa história. Que foi assim, por várias encarnações, a pessoa, eram duas famílias, dois fazendeiros, brigando por causa da divisão, porque um achava que a cerca tinha sido colocada errada e que, na verdade, a fazenda dele era, sei lá, 50 metros maior, né? E aí foi lá e trocou a cerca. Aí veio o cara dessa família aqui e discute e mata o outro. Aí, na outra encarnação, esse que matou nasce na outra família. E aí ele olha aquilo e fala assim: não, olha, eu acho que essa cerca está errada. E aí, nossa, eu sei que eles ficam assim umas 3, 4 encarnações para assim, um matando o outro por causa dessa divisão da fazenda. Até que chega um momento que a hora que ele nasce depois da terceira ou quarta geração na mesma família para tentar se entender com o vizinho, alguém fala assim: gente, será que essa cerca está certa? E o cara que já tinha matado, já tinha sido morto, já tinha matado de novo, já tinha sido morto outra vez, ele fala assim: pelo amor de Deus, não mexe nessa cerca, deixa do jeito que está. Então, aquilo tem tudo isso, né? Assim, uma hora precisa, como o Cláudio falou, encerrar esse círculo, né? Hoje eu mato, amanhã eu morro, depois porque eu morri eu vou lá e mato de novo, aí eu me vingo porque alguém se vinga porque ele foi morto, aí ele mata de novo, sabe? É uma coisa que não tem fim isso, né, Cláudio? É bem isso mesmo. Bom, para encerrar aqui, eu trouxe um vídeo para vocês. Tem só um trechinho aqui, deixa eu ler esse trechinho aqui, e aí depois eu quero passar um vídeo. A gente não vai ter muito tempo de conversar sobre esse vídeo, mas ele é muito legal. E aí, deixa eu pôr aqui. Aqui. Ele é curtinho, eu já explico para vocês, ó. Então, aqui é um comentário de Kardec, logo depois dessa questão 171, ele faz esse comentário aqui. A doutrina da reencarnação, isto é,
a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Olha só, dos homens que se acham em condição moral inferior. Se você cresce um pouquinho, você muitas vezes já faz aquilo que a Rosilda falou, né? Se você já consegue olhar para trás e reconhecer, o Dulce falou assim, você consegue ter de uma forma sincera aquela coisa que você sabe que estava errado, né? A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Olha que lindo isso, gente. A reencarnação, ela nos oferece os meios para a gente resgatar aquilo que a gente errou e aquilo que a gente precisa aprender. Então, não é algo assim que eu vou ter que passar por aquilo porque Deus castiga. Não, Deus vai nos fornecer os meios para que nós aprendamos. E, às vezes, esses meios, eles são um pouco dolorosos, né? Oi, tia, pode falar, querida. A senhora ergueu a mão? Isso, pode falar. Não fui eu, não foi. Não? Acho que foi Não. isso, tá bom. Então, tá bom. Foi Então, José. José? acho que não. Não tem problema, não. Eu vou passar esse videozinho, porque ele é muito ilustrativo. Ele tem... Isso daqui, como vocês vão ver, foi um teatro de uma mocidade espírita. E esse caso, ele foi retirado, é um caso real, e ele foi tirado do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tá... Se o som... Todo mundo está conseguindo ouvir aqui, ver? Sim. Sim. Tá. Sim. Bem-vindos. A nossa sessão mediúnica está para começar. Shimel Slisco. Parece estranho, mas este foi meu nome. Meu nome. Minha última encarnação. Aqui estou entre vós, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre que fui, mendigando na cidade de Vilna, capital da Lituânia. Com satisfação, relatarei minha história, uma história de príncipe, uma história de mendigo, uma história sobre a misericórdia divina e a justiça da reencarnação. Faz muitos séculos, vivia eu com o título de príncipe soberano. Era eu absoluto senhor dos meus vassalos, como os dos seus destinos, e governava-os tiranicamente. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual. Podeis avaliar
Qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio? Além de abusar do poder patrimônio cravo, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Clemência, senhor Clemência! Nós não temos como pagar o imposto, Clemência, meu soberano! Não! Como ouso de aqui pedir uma coisa dessas? Miseráveis! Como eu tenho que pagar o que me deve? O que vou comer? O que vou vestir? O que vou beber? Me pague-me até a última prata! Vossa Alteza, o negócio comeu toda a minha colheita, não sobrou nada, por favor! E eu, senhor, acabei de perder meu marido, sou viúva, com casa e filhos a sustentar. Clamo pela vossa bondade e misericórdia. Bondade? Misericórdia? Infames! Vassalos infelizes! Vá para a masmorra camponesa, para servir de exemplo que me deve. E você, mulher significante, terá o mesmo destino sem pagar o que me deve. Tito, nos veremos no inferno, lá me enganei. Inferno é para onde vai agora, miséria humana! Guarda! Carrasco! Ah, Senhor Deus, olhai para as minhas lutas, mas seja misericordioso com meu soberano, que ele possa, um dia, perceber suas próprias faltas e se voltar para a luz. Abra, foi tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. Tantos excessos me fizeram perder isso a que chamais vida. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, e por um longo tempo preso pelo espírito ao corpo em decomposição, vivo, corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto daquele suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais louco. Por quê? Por que estou aqui? Por que estou aqui sozinho? Ferido, dolorido? Quanta dor, quanta angústia. Que príncipe. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Constantemente era eu levado a ver o quadro vivo dos meus filhos. Vivia física e moralmente todas as dores que infligia aos outros. Finalmente nos encontramos. Velho inútil, como aí na masmorra que me colocaste, agora tinha um outro mais miserável que eu. Você me paga, soberano. O que queres de mim? Socorro! Minha melhor vingança é te assim decaído. Ninguém mais se curvará a ti, grande soberano. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos e meio. Mais de 300 anos. Até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse minha redenção. Perdão, Senhor. Eu já não aguento mais. Nem sei se tu existes, mas se houver um Deus, sei que haverá misericórdia. Sei dos meus erros e me arrependo profundamente deles. Perdão. 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 O Senhor ouviu as tuas preces. Você, a pobre viúva. Perdão. Você compreendeu que a razão de ser da encarnação é inteiramente outra, que não é seguida por seus grosseiros sentidos. Agora poderá criar novos rumos na existência, se redimindo de suas faltas. Venha, irmão, eis o recomeço da tua jornada.
força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que tinha infligido. Fui Schimmel Slisgo, nascido de pais pobres e cedo orfanado. Aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem aflições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com os outros havia exercido. Aos 30 anos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. Resolvi pedir para os miseráveis, as viúvas infelizes e os órfãos abandonados. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Senhor Slisgo, bom dia. O senhor queria falar comigo? Sim, cara senhora. Aqui estão. 1000 rublos para as crianças do orfanato. Nossa, que felicidade. Eu não sei o que seria do orfanato, dos nossos órfãos, sem o teu auxílio. Muito obrigada. Provavelmente passariam necessidades. Penosos foram os primeiros passos, mas quando as pessoas se certificaram de que eu realmente distribuía para os pobres aquilo que recebia, quando elas souberam que essa distribuição ainda se ajuntava às sobras do meu trabalho, então adquiri a confiança de todos para esse serviço amor ao próximo. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua ajuda. Tenho certeza que isso fará toda a diferença para o nosso orfanato. Que Deus recompense toda a sua bondade. Façais ao outro o que quiseres que vos faça. Eis uma frase que eu ouvi há muito tempo. Muito obrigada. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E durante os anos de encarnado, jamais deixei de atender à tarefa que me impusera. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação. Caro irmão, é hora de partir. Venho te acompanhando há muitos séculos. E graças à assistência de bons espíritos, você finalmente preencheu uma encarnação de abnegação e caridade, que por si só resgatou as faltas de outra, tão cruel e tão injusta. Vamos? Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. O enterro de meu corpo teve o acompanhamento de quase toda a população de Rio. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, apesar de sua tendência maligna. Caro mestre, prezada médium, queridos irmãos, vou terminar esta longa comunicação dizendo-vos: obrigado. Imperfeito que sou ainda, sei que o mal só acarreta o mal. E de novo, continuarei a dedicar-me ao bem, para alcançar a felicidade.
Assinado Shimel Slisgo. Que aprendizado! De acordo com esta carta enviada à nossa sociedade, por um morador de Vilna, este pobre senhor, desencarnado em maio deste ano de 1865, mendigou durante 30 anos com uma bandeja em suas mãos. Juntou 90.000 rublos, não guardando para si só uma só moeda. Aliviava e curava os enfermos das pessoas, pagava o ensino de crianças pobres e distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. E assim, de acordo com a comunicação que ele próprio lhe ofereceu nessa noite, expiou as faltas de sua encarnação como príncipe. Acredito ser um grande exemplo a ser seguido no próximo livro, O Céu e o Inferno. A reencarnação é o dogma da igualdade que Deus oferece ao espírito, para que ele possa evoluir, crescer e se redimir com as faltas da reencarnação, ampliando seus conhecimentos a respeito da vida e da morte, em um processo de escolhas sucessivas que vai levá-lo à perfeição. A justiça divina concede ao espírito realizar, em novas existências, o que não pode fazer por concluir uma primeira prova. O homem que tem consciência de sua inferioridade abre consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Como é dito, nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. O bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não são filhos de Deus, todos nós. Já parou pra refletir o que você faz aqui? Onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui? Muito bom. Passamos aí um pouquinho, mas é uma coisa, é uma história real, né? Foi psicografada por esse espírito e está anexada no livro Céu e Inferno. E acho que todos vocês observaram isso. Foi ele que quis renascer como mendigo, né? Ele que assim, para se redimir, para a consciência dele ficar limpa, ele pediu essa encarnação, né? Bom, então eu vou passar rapidamente a palavra para cada um de vocês, e daí vou deixar o José por último para fazer já a prece de encerramento para a gente, tá bom, José? Tia Florinda, a senhora gostaria de comentar alguma coisa desse videozinho? Achei muito, muito bom. Eu acho que eu não tenho esse livro, não, mas eu vou conseguir ele, vou ler direitinho. Assim, para mim, acho que tem a musiquinha que atrapalhava um pouco de escutar a gente, o que eles falavam, né? Mas foi muito bom. Eu preciso ler esse livro. Eu vou colocar o link, talvez ouvindo pelo próprio YouTube fica mais fácil depois, mas Isso. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo, tá bom? Logo ele vai tão bom, a gente viver assim, na paz, né? A gente deitar no travesseiro, deitar na cama, pôr a cabeça no travesseiro e saber, bom, o que eu fiz hoje, né? Será que eu errei? Será que eu acertei? Tem sempre um livro em folha branca para a gente escrever, né? Sempre no dia assim que amanhece, tem a folha branca para a gente escrever, né? O que a gente fez, o que a gente não fez. Então, a consciência da gente, né? Isso aí. Mas é tão bom a gente deitar
e ver, principalmente se fez caridade, se conversou bem com uma pessoa, se fez amigos, é maravilhoso. Então, a gente não sentia aquela culpa, né, de que errou. Nossa, é maravilhoso a gente viver. Essa é a felicidade da gente, viver bem, né? Então, o que eu entendi foi isso. Eu gostei muito, viu, da aula de hoje. Amei. Foi muito maravilhosa. Obrigada. Infelizmente, José teve que sair e também nós já estamos meio que estourando o nosso horário aqui, né? Então, eu vou perguntar se alguém gostaria de comentar alguma coisa e vou pedir para o Cláudio encerrar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o vídeo? A gente pode também conversar semana que vem, né? Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem esclarecida aqui. Então, Cláudio, você gostaria de fazer mais algum comentário e já encerrar também para a gente? Não, não tem nenhum comentário, não. Mas eu posso fazer a prece, sim. Vamos então unir os nossos pensamentos para agradecermos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco nesse aprendizado. Pedir para que esses amigos que nos acompanham nos ajudem também no nosso dia a dia para pormos em prática tudo aquilo que aprendemos. Felizes por mais esta oportunidade, encerramos este estudo orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Muito bom, meus amigos, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, e agradeço demais a presença, a companhia. Boa noite para todos vocês, tá bom? Melhoras. Obrigada. Muito obrigada, viu? Cuidem aí. Até a próxima. Tchau.